talvez o tema lhe chamou a atenção, não é verdade? Abra uma igreja para você. Será que você tem condições de abrir uma igreja para você? O que é uma igreja? O Novo Testamento, ele é em grego e a palavra eclésia, ela é a junção de duas palavras, né? A ideia de convocação, então convocar, chamar, para que você saia de um lugar para o outro, de um ponto a outro ponto, de dentro para fora. Então Jesus, ele diz assim: eu tenho um movimento de pessoas que são convocadas a partir da sua declaração, Pedro. Eu vou edificar esse movimento de pessoas e vou convocá-las para estarem ao meu redor. Eu, o Cristo, Filho de Deus. É sobre esta frase que esse movimento vai surgir, vai se sustentar, vai caminhar, vai agir, vai persistir, vai lutar e vai me representar. No caso dos gregos, a eclésia surgiu quando os gregos fundaram a cidade, a polis. E aí eles tinham um bem comum, e o bem comum era a vida. Então vamos convocar as pessoas para sair de suas casas para discutir a vida, que é o bem comum. O movimento de Jesus também tem um bem comum. E qual é o bem comum do movimento de Jesus? É o próprio Jesus, o Cristo. Reconhecer Jesus como Messias, o Cristo, e reconhecer Jesus como o Filho de Deus, o Deus que deve ser adorado. Ponto. Esse é o movimento de Jesus. E aí você tem o texto bíblico e agora você tem a explicação do que significa a palavra igreja. Agora, o que não é igreja? A gente precisa fazer esse exercício, que eu acho que é o grande desafio para esse tempo, é responder o que não é igreja. Primeiro, igreja eu diria que não é um local, ok? Não é o local onde você vai. Igreja não é o local, apesar da gente ter isso muito forte. Quando nós passamos em frente ao templo, nós dizemos, ali é a Igreja Batista. Não, ali não é a Igreja Batista, ali é o templo onde a Igreja Batista se reúne. A Igreja Assembleia de Deus se reúne. Ali é o templo, ali é o teto, ali é a casa. E eu vou dizer que ali só se torna casa de Deus quando a casa de Deus se reúne ali. Porque nós é que passamos a ser a casa de Deus. Nós é que passamos a ter a presença de Deus. Então o que não é igreja é o local onde você vai. Inclusive, se mandar fechar a porta do templo, como foi preciso fechar os templos, a igreja não fechou. Tinha gente dizendo que a igreja fechou. A igreja não fecha. Quem fecha a igreja? Quem pode fechar a igreja? A igreja são pessoas. Percebe que a falta da identidade gera confusão? A igreja não fecha. A igreja é um movimento. É um movimento que não tem controle. Nada pode controlar a igreja. Ou você acha que Lutero também não enfrentou pandemias e orientou que fechasse os templos? Fecharam os templos. Igreja não fechou. Lutero fez isso. É só pesquisar a história do movimento. Ok? Mas o que mais não é igreja? A igreja não é o local. Igreja não é aquilo que ela tem. Outra coisa, o templo grande. Olha que templo, olha que igreja grande. Espera aí, a igreja não é medida pelo templo. Ouvi a confissão de um amigo pastor que disse assim: construir um templo para 2.000 pessoas e não sei o que fazer. O templo estava atordoando a mente e o coração desse colega. Porque aquilo que se tem se tornou mais importante do que aquilo que se deve ser. Então a igreja não é aquilo que ela tem. A igreja ficou mal cuidada porque não pintaram as paredes. Espera aí, o templo está mal cuidado. A igreja não. A igreja são pessoas. Se elas foram assistidas em oração, se elas receberam visitas, se elas foram assistidas em suas necessidades, se elas foram assistidas em conselhos bíblicos, se elas foram assistidas em comunhão, ela está muito bem cuidada, ok? Então a igreja
pode ter 3 pessoas, como pode ter 3.000, ou como pode ter 300. É a igreja, e isso não aumenta e nem diminui, porque Deus se faz presente e é o movimento de pessoas. Então, para ter igreja tem que ter pessoas. Ponto final. Não é o patrimônio, não é o que se tem, não é o CNPJ. A igreja não é o CNPJ, a igreja não é a declaração doutrinária. A igreja é gente. E gente que vai tocando gente, que vai trazendo mais gente, vai crescendo aquele movimento. E às vezes não tem nenhum teto. A gente vê a história da igreja na África, de irmãos que se reúnem debaixo de árvores. O teto é a árvore para se esconder do sol. E o sol vai se movimentando e eles vão movimentando a cadeira. E ali vai acontecendo as celebrações espirituais. Igreja. Igreja não é o que fazemos. Então, se a igreja tem condições financeiras para fazer eventos grandes, olha como essa igreja é boa. Por quê? Tem dinheiro para bancar eventos? É só ler o texto de Apocalipse, que a gente vai ver repreensão de igrejas que tinham muito, que se consideravam ricas, mas Deus chama de pobre. Então, não é o evento que fazemos, mas é quem somos enquanto fazemos. Quem é você enquanto faz? Entende? Então, uma coisa é mais profunda, é mais séria. E se a gente não resgatar esse sentido do que é a igreja, a identidade igreja, a igreja passa por sérios problemas. E isso ao longo da história. Ela fica perdida. Ela não sabe o que tem que fazer porque ela não sabe quem ela é. E por não saber quem ela é, vai gerando ministérios defeituosos, com focos em coisas totalmente distorcidas. Desculpa esse vídeo ficar um pouco longo, mas não dá para deixar de falar sobre o que é a igreja sem mencionar esses pontos. Não estou dizendo que não possa ter um local, não estou dizendo que não pode ter posses, não estou dizendo que não pode realizar eventos. O grande problema é quando a gente pega o local, o que temos e o que fazemos e passamos a julgar a igreja a partir disso. Muitos irmãos nossos perderam suas casas, perderam o templo, perderam o que tinham, perderam os seus bens, e não podiam fazer eventos, tinham que ficar escondidos em sepulturas. Mas a igreja nunca deixou de se movimentar, porque a natureza dela não se baseia no local, não se baseia no que ela tem e nem no que ela faz. Se você faz parte da igreja, fica aqui o meu conselho. Conheça pelo menos profundamente o Sermão do Monte. Pelo menos isso. Profundamente. De trás para frente, do meio para frente, do meio para trás, de frente para trás, conheça de ponta a ponta, conheça em várias versões, se aprofunde naquilo que é a essência, o ensino do próprio Cristo, Filho de Deus. Está ali a síntese do que a igreja tem que crer, porque quem não sabe quem é, não sabe o que tem que fazer e nem sabe no que tem que crer. São desafios para esse tempo. Então, um bom estacionamento, ter uma boa música, ter um ar-condicionado, ter um local para deixar as crianças. Eu acho que o shopping faz melhor, não? É igreja ou é shopping? Dá muito trabalho gravar um videozinho desse. Eu quero pedir a gentileza, que não custa nada para você. Dá um like, compartilha e, se puder, se inscreva no nosso canal. Estamos começando, 40 e poucos inscritos. Um forte abraço, fiquem em Deus.